Eu sou o Kaique e vamos ao meu trabalho. Revolução Industrial foi a transição para os novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840. Com tanto avanço, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo mudanças. Esse período é chamado pelos historiadores de Revolução Industrial e ela começou na Inglaterra. A burguesia inglesa era muito rica e durante muitos anos continuou ampliando seus negócios de várias maneiras, como financiando ataques piratas, traficando escravos, emprestando dinheiro a juros, pagando baixos salários aos artesãos que trabalhavam nas manufaturas, vencendo guerras, comerciando e impondo tratados a países mais fracos. Os ingleses davam muita importância ao comércio. Logo a burguesia inglesa começou a aperfeiçoar suas máquinas e a investir nas indústrias. O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos, pois os produtos eram confeccionados com mais rapidez nas fábricas. Graças à marinha inglesa, que era a maior do mundo e estava quase em todos os continentes, a Inglaterra podia vender seus produtos em quase todo o mundo. Ele chegou até a Alemanha e só no final do século XIX na Itália e na Rússia. Já nos Estados Unidos, o desenvolvimento industrial só deu na segunda metade do século XIX. No Japão, só nas últimas décadas do século XIX, quando o Estado se ligou à burguesia. O governo emprestava dinheiro para os empresários que quisessem ampliar seus negócios, além de montar e vender indústrias para as famílias ricas. É que a industrialização começou a crescer. O Estado japonês esforçava-se o máximo para incentivar o desenvolvimento capitalista e industrial. A Revolução Industrial trouxe a riqueza para os burgueses, porém os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e crianças faziam o trabalho pesado e ganhavam muito pouco. A jornada de trabalho variava entre 14 a 16 horas diárias para as mulheres e para as crianças de 10 a 12 horas. Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorarem os lucros, os trabalhadores chegavam à conclusão de que teriam que começar a luta pelos seus direitos. O chamado ludismo foi uma das primeiras formas de luta contra os trabalhadores, ou contra os burgueses. O movimento ludita era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Além do ludismo, surgiram outras organizações operárias, além dos sindicatos e das greves. Em 1830, formou-se na Inglaterra o movimento cartista. Os cartistas redigiram um documento chamado Carta do Povo e o enviaram para o parlamento inglês. A principal reivindicação era o direito do voto para todos os homens, sufrágio universal masculino. Mas somente em 1867 esse direito foi conquistado. Thomas Malthus foi um economista inglês que afirmava que o crescimento da população era culpa dos pobres, que tinham muitos filhos e não tinham como alimentá-los. Além disso, Malthus criticava a distribuição de renda. O seu raciocínio era muito simples. Os responsáveis pelo desenvolvimento cultural eram os ricos, e cobrar impostos deles para ajudar os pobres era errado, afinal de contas, era a classe rica que patrocinava a cultura. O parlamento inglês, que aparentemente pensava como Malthus, adotou em 1834 uma lei que abolia qualquer tipo de ajuda ao governo aos pobres. A vida nas cidades se tornou muito importante que a vida no campo, e isso trouxe muitas consequências. Nas cidades, os habitantes e trabalhadores moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene, isso sem contar o constante medo do desemprego e da miséria. Por um outro lado, a Revolução Industrial estimulou os pesquisadores, engenheiros e inventores a aperfeiçoar a indústria. Isso fez com que surgissem novas tecnologias, como locomotivas a vapor, barcos a vapor, telégrafo e a fotografia. Esse foi meu trabalho e tchau!